Bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Amado, desculpe, eu acordei hoje cedo e não tenho, enquanto não ler isto, não tenho sossego. Vamos continuar a leitura, que parece-me que isto é mesmo para ser. Tem que se ler e temos que... Toda a informação é útil. Não descartar nada. Verificar. Vamos ter que verificar tudo para ver se estamos a falhar em alguma coisa ou se alguma coisa nos está a escapar. Às vezes uma pequena informação casada com outra dá uma informação que todas se admirarão. E é assim. Ora, vamos então continuar o livro. Ler o livro e vamos refletir sobre estas palavras, sobre este estudo, sobre... Amados, às vezes um gatilhozinho faz parecer uma informação muito importante. É preciso estar atento a fazer os trabalhos de casa como deve ser. Vamos lá então. O Criador do céu e da terra, sem santuários humanos que o possam possuir, a apresentação dos poetas que o divisam na imanência transcendental do mistério do ser humano, de mistura com o tempo da ignorância que a revelação cristã vem superar, pois Deus fixou um dia em que julgará o universo com justiça, por intermédio de um homem que designou, oferecendo a todos um motivo de crédito com o facto de o ter ressuscitado de entre os mortos. 17:31. A conclusão, de acordo com a visão de Paulo de Lucas, apresenta as duas fações dos filósofos. Uns troçam de Paulo e outros dizem: ouvir-te-íamos falar sobre isso ainda outra vez. De qualquer modo, a semente não caiu em saco roto. Alguns dos homens, no entanto, concordaram com ele e abraçaram a fé, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e também uma mulher de nome Damaris, e outros com eles. 17:34. A designação Areopagita indica que se trata de um membro ilustre do Conselho de Atenas. Também o nome de Damaris indica uma mulher de valor social, como acontece com Atos 16, 15, 17, 4, 12. A próxima cidade na viagem de Paulo é Corinto. Pelas cartas sabemos que Corinto foi a comunidade que mais trabalho deu a Paulo e que ele mais amou e criticou. Foi a esta comunidade que Paulo dirigiu pelo menos 4 cartas. Na 1 Coríntios 5:9, lê-se: já vos escrevi na minha carta, logo anterior à primeira que chegou até nós, na 2 Coríntios 2:4 e 7:8, fala de uma carta escrita em lágrimas, entre lágrimas, 2:4, que lhes deve ter causado muita tristeza, 7:8. Os exegetas hoje em dia pensam ser os capítulos 10 e 13 da segunda aos Coríntios. Os Atos dão um certo relevo ao apóstolo de Paulo em Corinto, mas não tocam os problemas vários, difíceis
de lágrimas e amargura, por um lado, e também de grande consolação por outro, abordados nas duas cartas que chegaram até nós. No entanto, não deixa de ter muito interesse a apresentação de várias figuras que se cruzam com Paulo em Corinto. O casal Áquila e Priscila, natural do Ponto, chegado da Itália, porque um édito do imperador Cláudio ordenara que todos os judeus se afastassem de Roma. Atos 18:2. Tinham a mesma profissão de Paulo, isto é, fabricantes de tendas, razão por que Paulo foi morar com eles. Tício, justo, homem temente a Deus, cuja casa era contígua à sinagoga. Depois tem aqui de Atenas, Atos 16, 16:34, RSER 69, 1981, PP 209-248, P. Schubert, The Place of the Areopagus, Speech in the Composition of Acts, em J.C. Hillardsdam, ed. Transition in Biblical Scholarship, Chicago University of Chicago Press, 1968, pp. 235-261, J. Neirey, Atos 17, Epicureans until Theodicy, em The Blackhead, Balchhead, D. Balchhead, Greeks, Romans and Christians, e Biden, pp. 118-134. Isto deve ser referências de outros livros que comprovam estas situações. Era contigo à sinagoga, onde Paulo foi habitar depois de morar com Aquila e Priscila. Crispo, chefe da sinagoga, que acreditou no Senhor, ele e todos da sua casa. Versos 7 e 8. Galião, procônsul de Acaia, irmão do filósofo Seneca, que, segundo uma inscrição encontrada em Delfos, foi procônsul na Acaia nos anos 51-52 ou 52-53. Galião aparece por causa dos judeus moverem uma questão em tribunal contra Paulo, pelo facto de Paulo induzir as pessoas a prestar culto a Deus de uma forma contrária à lei. Versos 13. O procônsul recusa dar qualquer sentença porque conclui que se trata de um conflito doutrinal sobre as palavras e nomes acerca da própria lei. Versos 15. Finalmente, Sóstenes, o chefe da sinagoga, a quem os judeus começaram a bater diante do tribunal, sem que Galião intervisse, versos 17, porém, é muito estranho que Lucas não nomeie pessoas que exercem papéis fundamentais na correspondência paulina aos Coríntios, quando se encontrava em Efésio. Na primeira carta cita a família Cloa, que informa Paulo sobre as divisões partidárias dos cristãos de Corinto. 1 Coríntios 11. A família de Efésios 16, 14, 16. 16, 14 a 16. Estéfanes, Fortunato e Arqueico, 16, 17. No entanto, Paulo refere como os Atos o casal Áquila e Priscila, 16, 19,
que venha confirmar também os outros nomes dos atos e das cartas. Na segunda carta refere a atividade de Tito, 7, 6 a 7, 8, 6, 16, 23, 12, 18. Importante e decisiva que não aparece nos Atos. Segundo os Atos 18, 11, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, tendo em vista o proconsulado de Galião entre os anos 51 e 52 ou 52 e 53. Paulo trabalhou em Corinto entre os anos 50 a 52. A maneira um pouco fugidia e rápida como o narrador dos Atos nos apresenta a missão de Paulo em Corinto, levar-nos-ia facilmente a um julgamento superficial. Só a correspondência paulina, as 4 cartas, nos oferece toda a riqueza missionária e teológica de Paulo. Deixa Corinto e segue com Priscila e Áquila para Efeso. Demorou-se muito pouco tempo em Efeso e, seguindo de barco para Cesareia, subiu a Jerusalém para saudar a igreja e desceu a Antioquia. 18:22. As cartas não encaixam com esta subida rápida a Jerusalém. A terceira viagem missionária começa depois de uma breve estadia de Paulo em Antioquia, 18:23. Depois de aí ter passado algum tempo, voltou a partir e percorreu sucessivamente a Galácia e a Frígia, fortalecendo todos os discípulos. As cartas, como vimos, também não condizem com esta nova e breve estadia de Paulo em Antioquia. Gálatas 2, 11 a 14. Segundo Atos 19, 8, 10, Paulo permaneceu em Efeso 2 anos e 3 meses, sofrendo algumas reveses, 19, 9, 13 a 20, 23 a 40. Mas, realizando também bons resultados missionários, embora as informações do autor sejam hiperbólicas, 19:10, isto prolongou-se por 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, tanto judeus como gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor, tendo em atenção os dados das cartas. Os exegetas e historiadores concluem que Paulo escreveu as cartas aos Coríntios de Efeso e, igualmente, as cartas do cativeiro. Filipenses, Filemão. Embora os Atos não falem de semelhante prisão, segundo Atos 19, 21, 22, Paulo manifesta a intenção de ir a Jerusalém e dali seguir para Roma. Esta intenção concorda com o que Paulo escreve em Romanos 15, 19 a 24. Foi assim que, desde Jerusalém e irradiando até Ilíria, dei plenamente o conhecimento a conhecer o Evangelho de Cristo, mas ao fazê-lo tive a maior preocupação em não anunciar o Evangelho onde já era evocado o nome de Cristo, para não edificar sobre fundamento alheio. Era exatamente isso que me impedia muitas vezes de ir ter convosco, mas agora, como não tenho mais nenhum campo de ação nestas regiões, e há muitos anos que ando com tão grande desejo de ir ter convosco, quando for de viagem para a Espanha, ao passar por aí, espero ver-vos e receber a vossa ajuda para ir até lá, depois de primeiro ter gozado, ainda que por um pouco, da vossa companhia. Esta última informação de Paulo é importante e de consequências significativas.
Paulo escreve a carta aos Romanos na sua última estadia em Corinto. Como é que pode afirmar que já não há mais campo de missionação naquelas regiões? E por que é que não anuncia o Evangelho onde outros o tenham feito? Por que é que tinha tanto interesse em evangelizar a Espanha? As respostas não são lineares, mas compreensíveis à luz das suas cartas. Paulo afirma continuamente o fim desta geração e a segunda vinda de Cristo, parousia. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Passim. Estava de facto persuadido de que, com a vinda do Messias e Salvador, este mundo iria acabar brevemente. A última palavra de Deus tinha acontecido na pessoa de Jesus Cristo e, com ele, o Evangelho. Não havia mais nada a esperar do céu, senão espalhar esta boa nova a todo o mundo conhecido. Por este motivo determina uma moral de interim, isto é, de acordo com o tempo breve entre o presente histórico e o escatológico. 1 Coríntios 7, 1 a 31, versos 29 a 31. Eis que vos digo, o tempo é breve. De agora em diante, os que têm mulher, vivam como se não a tivessem, e os que choram, como se não chorassem, os que se alegram, como se não se alegrassem, os que compram, como se não possuíssem, os que usam deste mundo, como se não o usufruíssem plenamente. Porque este mundo de aparências está a terminar. Assim sendo, não admira que Paulo, depois de ter percorrido a parte oriental do mundo geográfico e humano, o do Império Romano e o único conhecimento, e ainda a Ocidente, na Macedónia e na Acaia, deseje pregar na outra parte ocidental ainda desconhecida do Evangelho. A Espanha, não evangeliza em campo alheio, isto é, onde os apóstolos e evangelistas de Jerusalém semearam a nova palavra evangélica, porque, pelas circunstâncias, está consciente até à medula de que o seu trabalho é entre os pagãos. Aliás, confirmado por Jerusalém, Gálatas 2:9, e tendo reconhecido a graça que me tinha sido dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, deram-nos a mão direita, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão, para irmos nós aos gentios e eles aos circuncisos. Não existe, pois, uma evangelização de Paulo contra Jerusalém. No entanto, depois da cena patética de Paulo com Pedro em Antioquia, Gálatas 2, 11 a 14, reconhece que o assunto dos evangelistas judaizantes é grave. Assume as responsabilidades e inicia uma evangelização diferente da de Pedro, Barnabé e Tiago. Não admira, pois, que no meio deste fogo cruzado, as igrejas protestantes, ao redescobrirem a soteriologia paulina com Lutero, o patronizem acima dos próprios evangelhos, mas não de Cristo, e que a Igreja Católica tenha patronizado sobretudo o Evangelho de Mateus. Os Atos continuam a narrar a terceira viagem de Paulo depois de deixar Éfeso.
Logo que cessou o túmulo de Éfaso contra Paulo, Paulo reuniu os discípulos, fez-lhes as suas recomendações, despediu-se deles e partiu para a Macedónia. Percorreu toda aquela região, exortou demoradamente os fiéis e, depois, chegou à Grécia, onde esteve 3 meses. Uma conspiração fomentada contra ele pelos judeus, quando ia embarcar para a Síria, levou-o a tomar a decisão de regressar pela Macedónia. Acompanharam-no Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalónica, Gaio de Derbe e Timóteo, Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Estes partiram à frente e esperaram-nos em Tróade. Quanto a nós, embarcamos em Filipos, depois dos dias dos ázimos, e encontramo-nos 5 dias depois em Tróade, onde passámos uma semana. 21-6. O narrador afirma que Paulo passou 3 meses na Grécia e não na Macedónia, mas não sabemos em que cidade ou região. Possivelmente, e de acordo com a correspondência de Paulo aos Coríntios, deve ter sido em Corinto, de onde escreve a carta aos Romanos. Também é interessante notarmos as pessoas que o acompanham. Sópatro é de Bereia, Aristarco de Tessalónica, Gaio de Derbe e Timóteo, Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. O autor, como historiador do apóstolo dos pagãos, de acordo com a macronarrativa dos Atos, versos 2, 7 a 11, acentua sempre a universalidade da evangelização, tanto a de Pedro, ver 2, 7, 11, 10, 11, como a de Paulo. E quem é este nós em Atos 25? Sem dúvida que é a personagem que começa em 16:11. Embarcámos em Troade e fomos diretamente a Samotrácia. Na exegese clássica é norma afirmar-se que se trata da pessoa de Lucas. Só estranha o facto de Paulo, nas cartas da sua autoria, nunca falar de Lucas. De Troade, onde ressuscita o morto, 27-12, passa a Mileto, onde decide chamar aos anciãos da igreja de Éfaso para se despedir deles. O discurso de despedida, 20:17-38, é deveras emocionante. O autor que narra e o produz escreve muitos anos depois deste acontecimento, quando Paulo já era um herói e o santo da igreja dos primeiros tempos, que evangelizara a nova fé, sem desfalecimento e sempre rodeado de provas e dificuldades, tendo servido o Senhor com toda a humildade e com lágrimas, no meio das provações que as ciladas dos judeus me acarretaram, afirmando a judeus e gregos a necessidade de se converterem a Deus e de acreditarem em Nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo me avisa de que me aguardam cadeias e tribulações. Sei que não verei mais o meu rosto,
Jamais recuei quando era preciso anunciar-vos todos os desígnios de Deus. Tomai cuidado convosco e com todo o rebanho, de que o Espírito Santo vos constituiu administradores para apacentardes a Igreja de Deus, adquirida por ele com o seu próprio sangue. Sei que, depois de eu partir, se hão de introduzir entre vós lobos temíveis que não pouparão o rebanho. Estai, pois, vigilantes e recordai-vos de que, durante 3 anos, de noite e de dia, não cessei de exortar, com lágrimas, cada um de vós. Bem sabeis que foram estas mãos que proveram às minhas necessidades e às dos meus companheiros. Recordai-vos das palavras que o próprio Senhor Jesus disse: a felicidade está mais em dar do que em receber. O autor coloca na boca de Paulo a real vida do apóstolo, Atos 20, 19 a 35, cheia de dificuldades durante 3 anos em Éfeso. Anunciou-lhes todos os desígnios de Deus e pronuncia os falsos apóstolos que, como lobos, se hão de imiscuir no rebanho. Numa palavra, o autor narra o histórico de Paulo e o histórico da Igreja do seu tempo e de todos os tempos. Lucas constrói o discurso de adeus de Paulo em elevado estilo. Forma e fundo dão-nos uma peça literária de grande beleza. Devemos lembrar o discurso de adeus de Jacó em Gênesis 49, de 1 a 28. O discurso de adeus de Jesus em Lucas 22, de 15 a 20 e Jó 14, 17. Mas também os discursos de adeus na literatura grega e romana, ver Diógenes Laertius na vida de Epicuro 10, 16 a 22. É próprio dos discursos de adeus o pai da família ou mestre apresentar-se como modelo, dizer da sua vida e dificuldades o que é o presente o que é o presente pessoal e o que será o futuro dos filhos ou discípulos e como é que devem agir de acordo com a memória do pai ou do mestre. Paulo seguiu o exemplo de Jesus de acordo com o terceiro evangelho, pois quem é maior, o que está sentado à mesa ou o que serve? Não é o que está sentado à mesa. Ora, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Lucas 22, 27. Dada a importância do discurso que iremos analisar, achamos por bem apresentá-lo ao leitor. Sabeis como desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia, procedi sempre convosco. Desculpe. Eu acordei agora há um bocadinho. Sabeis como, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia, procedi sempre convosco. Tenho servido o Senhor com toda a humildade e com lágrimas, no meio das provações que as ciladas dos judeus me acarretaram. Jamais recuei perante qualquer coisa que vos pudesse ser útil. Preguei e instruí-vos, tanto publicamente como nas vossas casas, afirmando a judeus e a gregos a necessidade de se converterem a Deus e de acreditarem no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, obedecendo ao Espírito, vou a Jerusalém sem saber o que lá me espera. Só sei que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me avisa de que me aguarda
aguardam cadeias e tribulações, mas a meus olhos a vida não tem valor algum. Basta-me poder concluir a minha carreira e cumprir a missão que recebi do Senhor Jesus, dando testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que não vereis mais o meu rosto, todos vós, no meio de quem passei, proclamando o reino. Por isso, tomo-vos hoje por testemunhas de que estou limpo do sangue de todos, pois jamais recuei quando era preciso anunciar-vos todos os desígnios de Deus. Tomai cuidado convosco e com todo o rebanho, de que o Espírito Santo vos constituiu administradores para apacentares a Igreja de Deus, adquirida por ele com o seu próprio sangue. Sei que, depois de eu partir, se hão de introduzir entre vós lobos temíveis que não pouparão o rebanho e que, mesmo no meio de vós, se hão de erguer homens de palavras perversas para arrastarem discípulos atrás de si. Estai, pois, vigilantes e recordai-vos de que, durante 3 anos, de noite e de dia, não cessei de exortar com lágrimas cada um de vós, e agora confio-vos a Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder de construir o edifício e de vos conceder parte na herança com todos os santificados. Jamais cobicei prata, nem ouro, nem vestuário de alguém, e bem sabeis que foram estas mãos que proveram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo vos demonstrei que deveis trabalhar assim, para socorrerdes os fracos, recordando-vos das palavras que o próprio Senhor Jesus disse: a felicidade está mais em dar do que em receber. Atos 20, 18 a 35. Os exegetas encontraram neste discurso imensos pontos de contacto com as cartas autênticas de Paulo. Não se trata, pois, de um discurso de adeus, à maneira de Estevão 7, 2 a 53, ou à maneira dos demais discursos de Pedro e Paulo, o que significa que o autor dos Atos conhece bem os seus atores, apropria-se deles e põe na sua boca as catequeses cristãs devidamente situadas. Vamos apresentar os pontos principais que coincidem com as cartas. No versos 17, aparece o convite de Paulo aos anciãos de Éfeso para se reunirem com ele em Mileto. O autor é constante em representar a estrutura ministerial das igrejas nos presbitério, anciãos, ver 11:30, 14:23, 15, de 2 a 4 a 6, 22, 23, 16, 4. O Novo Testamento apresenta os ministérios das igrejas primitivas e de modo pouco estruturado, anciãos, bispos, diáconos, o que é absolutamente normal, uma vez que o próprio Jesus nada deixou escrito sobre o assunto. Apenas se faz representar em gestos e palavras através da meditação dos 12, da ceia pascal e do respectivo mandato memorial. Pois aqui uns dizeres, ver Luke Timothy Johnson e Biden, pp. 360,
Triangle 6060, J. Dupont, Le Discours de Millet, Testament pastoral de Paul Acts, Paris, Doucef, Cerf, 1962, 86, Pipi 1836, J. Lambrecht, Paul's Farewell Address at Miletus, Acts 20, 1738, em J. Kramer et les Actes des Apôtres, Traditions, Rédaction, Théologie, Gamblos, Louvain, University Press, 479, 1979, pp. 307, 337. Amados, às vezes comovo-me, porque enquanto eu leio, Deus mostra-me outras coisas, mas é meu respeito. Fazei isto em memória de mim. Portanto, da ceia pascal e respectivo mandato memorial. Disse: fazei isto em memória de mim. Os textos eclesiais de Jesus para com Pedro, Mateus 16, 17 a 19 e Jó 21, de 15 a 18, são readicionais que a Igreja de Mateus e de João coloca na boca de Jesus. Muitos anos depois da morte de Paulo e de Pedro, com o fim de colmatar um vazio de ministério eclesial, o Jesus vivo, Senhor e Redentor da Igreja, tinha que ser apresentado na terra por um seu sucessor. Não admira, pois, que nas igrejas estruturalmente paulinas os ministérios fossem de timbre carismático. Ver 1 Coríntios 19, 12 a 14. De Jesus, passado por Paulo, pelos Atos de Lucas, pelas cartas pastorais, Tito e a Timóteo, até Inácio de Antioquia, decorreram muitos anos de indefinição sobre os ministérios eclesiais. Desculpa. No versos 19, as palavras de Paulo, tendo servido o Senhor com toda a humildade e com lágrimas, no meio das provações que as ciladas dos judeus me acarretaram, correspondem ao conteúdo da biografia paulina nas suas cartas. O verbo servir e o substantivo servo, doulouan e doulos, é tipicamente paulino. Romanos 1:1 e 1:2, Coríntios 4:5, Gálatas 1:10, Filipenses 1:1, Romanos 12:16, Coríntios, 2 Coríntios 7:6 e 10:1, 11, 7, 12 e 1, Filipenses 2, 3, 8, 3, 21, 4, 12, e da referência às lágrimas dar Corion, ver 2 Coríntios 2 a 4, da Crayon. No verso 21, a referência da pregação de Paulo a judeus e a gregos condiz com a prática paulina segundo as cartas Romanos 1, 16, 3 a 9, 10, 12, 1 Coríntios 1, 24, 10, 32, 12, 13,
e Gálatas 3:28. No versos 22, a expressão "e agora, obedecendo ao Espírito", de menos ego to pneumati, é tipicamente paulina. Literalmente, o grego diz preso ao Espírito. Ver 21, 11, 13. Paulo está preso ao Espírito e não à lei. A oposição entre o Espírito e lei é uma das grandes descobertas teológicas de Paulo. Com Jesus Cristo chegou o tempo da economia do Espírito, de que substituiu o da lei. Ver 9:17, 13, 2, 4, 9, 16, 6, 7, 18, no verso 23, a afirmação "O Espírito Santo avisa-me" é uma outra maneira de dizer o mesmo sobre a expressão de cadeias e aflições de Paulo no verso 23. Ver Filipenses 1, de 7, 13 a 14, 17, 4, 14, 2 Coríntios 1, 4, 8 e 2, 4, 4, 17, 6, 4, 7, 4, 1 Tessalonicenses 3, 7. A expressão no verso 24 conclui a minha carreira. Aparece em 1 Coríntios 9, 24 e Filipenses 3, 14. Neste mesmo versículo, a expressão "o ministério que recebi" é semelhante à de 2 Coríntios 5, 18. No verso 27, a expressão "todos os desígnios de Deus", literalmente toda a vontade de Deus, passam tan bolan to dao. É tipicamente lucana com o lexema contínuo. Bolé, vontade. Para significar o desígnio de Deus, Lucas 7:30, Atos 2:23, 4:28, 5:38, 13:36, e com a expressão paulina telema, to deu, vontade de Deus, em 1 Coríntios 1:1, Gálatas 1:4, Éfesos 1:9 e 11, Gálatas 1:9. No verso 28, a informação de Lucas sobre o ministério episcopal dos anciãos na declaração exortativa "Tomai cuidado convosco e com todo o rebanho, de que o Espírito Santo vos constituiu administradores". É uma exceção em Lucas. Literalmente, o substantivo episkopos, bispo, significa o supervisor que vigia a comunidade cristã, o rebanho, contra os falsos supervisores doutrinais da mesma. O termo é comum na literatura política dos gregos, Platão, Leis, 795d, e corresponde ao hebraico Nebaker, de Qumrá. Primeira QS 6, 12, 20. CD 9, 18, 19, 13, 6. Paulo utiliza-o no plural na apresentação dos bispos, juntamente com os diáconos, em Filipenses 1:1, ver em Timóteo 3:2 e Tessalonicenses 1:7, deve ser. Neste tempo, como dissemos, a função do bispo ainda não tem a mesma importância hierárquica refletida nos escritos de Inácio de Antioquia, 67,
110 DC, depois de Cristo. Carta aos Efésios 4, 1 a 12. Tralianos 3:1. Ver o escrito mais tardio de 1 PD 2:25. 1 PD. Neste mesmo versículo, a expressão a Igreja de Deus como absoluto não se distingue de a Igreja do Senhor, mas está mais conforme com os escritos paulinos, 1 Coríntios 1, 10, 32, 11, 16, 22, 15, 9, 2, 2 Coríntios 1, Gálatas 1, 13, 1 Tessalonicenses 2, 14. No verso 19, a declaração cautelar, depois de eu partir, onde introduzir-se entre vós lobos temíveis, correspondendo a todas as declarações cautelares dos discursos de adeus. Testamento de Davi 4, 1, 10, 2, 5, 14, 1, 3, 14, 1, 3, 10, 2, 5, 4, 4, 1, depois 10, 2, 5, 2 a 5, 14, 1 a 3, Testamento de Judá 18, 1 a 6, Testamento de Isacar 6, 1 a 4, Testamento de Neftali 4, 1 a 5, ver ainda NT 2 TM 3, 1 a 5, 4, 3 a 4, 2 PD 2, 1 a 3, 3 a 4, Mateus 7, 15, 10, 16, Lucas 10, 3, Jó 10, 12. Os 4 testamentos referidos fazem parte da obra de testamentos dos 12 patriarcas, escrita por autores fariseus entre os anos 109 e 106 a.C. No tempo do rei Asmoneu, João e Hircano destinaram-se a defenderem as teses religiosas e messiânicas do farisaísmo. Neste mesmo versículo, a instância verbal que não pouparão o rebanho condiz com Romanos 11, 21, 1 Coríntios 7, 28, 2 Coríntios 1, 23, 13, 2. No versos 31, a expressão verbal "estai, pois, vigilantes" aparece nas exortações de Jesus. Lucas 12, 37 a 39, Mateus 24, 42 a 43, 25, 13, 26, 38, 41, Marcos 13, 35, 37, 14, 34, 38 e vamos mudar agora, só vou ler o que diz aqui ao fim. Só sei que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me avisa de que me aguardam cadeias e tribulações, mas a meus olhos a vida não tem valor algum. Amém. Aqui não tenho amém, eu é que disse amém. Pessoal, Paulo, 1 Coríntios 16, 13, Gálatas 4, 2, 1 Tessalonicenses 5, 6, ver 1 PD 5, este nem, não, já estou tão cansado. PD, AP, a primeira PD 5, 8 e AP 3, 2 a 3, 16, 15. No mesmo versículo, a expressão durante 3 anos, de noite e de dia, declara 1 Tessalonicenses 2, 9, 3, 10, 2 Tessalonicenses 3, 8, 1 Timóteo 5, 5, 2 Timóteo 1, 3, 1
bem como o verbo admoestar, nodeteu, em Romanos 15, 14, 1 Coríntios 4, 14, 1 Tessalonicenses 5, 12, 14, ver Gálatas 1, 28 e do 2 Tessalonicenses 3 a 15. No verso 32, a expressão verbal pode poder para construir uma comunidade de edifício correspondente a Romanos 14, 19, 15, 2, 1 Coríntios 3, 9, 10, 23, 14, 3, 5, 12, 26, 2 Coríntios 10, 8, 12, 19, 13, 10, 1 Tessalonicenses 5, 11. Neste mesmo versículo, a construção gramatical no particípio passivo perfeito do verbo santificar, agiazo, com todos aqueles que foram feitos santos, foram santificados, é familiar nas cartas de Paulo, Romanos 15, 16, 1 Coríntios 1, 2, 6, 11, 7, 14. No versos 23, a afirmação inicial: jamais cobicei prata, nem ouro, nem o vestuário de alguém, com o verbo declarativo epidimeo, cobiçar. É típico de Paulo, 1 Coríntios 10, 6, Gálatas 5, 17, Romanos 7, 7. No verso 34, a declaração: bem sabeis que foram estas mãos que proveram às minhas necessidades, corresponde às declarações de Paulo em 1 Coríntios 4, 12, 9, 15, 18, 1 Tessalonicenses 4, 11, 2 Tessalonicenses 3, 6 a 10. No verso 35, a parenese de socorrer os fracos é um assunto pastoral próprio de Paulo. 1 Coríntios 1, 27, 4, 10, 8, 11, 12, 9, 22, 12, 22, Romanos 14, 1, 2, 21. Neste mesmo versículo, Paulo apresenta a declaração de Jesus: a felicidade está mais em dar do que em receber, que não aparece em nenhum dos evangelhos. Nestes últimos tempos, os exegetas levantaram a questão dos agrafa, isto é, de possíveis sentenças ou ensinamentos de Jesus que não vêm nos evangelhos. O único é este de Paulo, que também aparece, embora modificado, na primeira Clemente 2:1, indiretamente em Lucas 6, 35, 36, ver Didaque 1, 5 e Pastor de Hermes 2, 4, 6. 12. A carta de Clemente Romano, escrita nos finais do século I depois de Cristo, é de grande divulgação nas igrejas primitivas devido à sua doutrina da sucessão apostólica. Didaque significa doutrina. É o mais antigo manual das primitivas comunidades cristãs que chegou até nós. Foi escrito no século I, tendo chegado a ser considerado texto canónico por diversas igrejas. Pastor de Hermes foi escrito entre os anos 130 e 145 d.C. e considerado como texto inspirado por autores cristãos e igrejas primitivas latinas. Depois de deixar Mileto, Paulo, com alguns companheiros não identificados, segue para Gós, ou Cós, Rhodes, Pátara, Chipre, Tiro e Ptolemaida, Cesareia e Jerusalém. Em Jerusalém, segundo os Atos, nunca se fala da coleta
de Paulo para com os pobres de Jerusalém. Assunto primário da viagem segundo as informações das cartas: Gálatas 2:10, 1 Coríntios 16, 1:4, 2 Coríntios 8:9, Romanos 15, 22, 33. Os Atos, uma vez mais, conciliam Paulo com Jerusalém, mormente com Tiago, o responsável da comunidade de Jerusalém. É impressionante a narrativa dos Atos neste pormenor. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos receberam-nos com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago, e todos os anciãos aí se reuniram. Depois de os saudar, começou a